Olá, trader, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao melhor fechamento de mercado, ao Clareando o Mercado. Hoje, dia 5 de fevereiro de 2025, vamos analisar como estão o índice e o dólar, qual foi a movimentação do preço e qual é a previsão que teremos para amanhã, tá? Eu estou aqui, nós vamos verificar aqui nossas marcações. A última marcação que eu fiz para vocês na semana passada, informei, né, marquei que caso o preço caísse, voltasse aqui do PHR, esse seria o nosso próximo alvo, o 124.856, e assim ele cumpriu hoje lindamente cravado. Partindo desse ponto aqui, que é um ponto que divide comprador, de vendedor, como eu falo dessa forma com vocês para ficar mais claro, mais simples o entendimento, a minha intenção sempre é esta, sempre clarear para vocês, fazer com que isso daqui não fique tão difícil, tão complexo, colocar esse entendimento de oferta e demanda. E, na verdade, é o que é aqui o preço, tá? Então, quando ele bate aqui, ele já poderíamos ter comprado, eu só tinha vendedor nesse preço, 125.995. Então, essa daqui é uma região, é uma zona, tá? Aqui é uma zona. Então, esses dois preços deixei marcados para vocês. Então, como o preço tem histórico e a gente analisa os gráficos em tempos maiores, semanal, diário, então, uma análise que é feita, por exemplo, na quarta-feira passada, né? Eu continuo utilizando ainda as mesmas marcações, né? São movimentos que o preço ainda precisaria cumprir, tá? Então, quando eu coloco aqui no diário para entender novamente que movimento é esse, se era esperado, como deu para aproveitar, vamos dar uma olhada. Para entender melhor, é interessante ver o fechamento passado nesse ponto, caso continuasse a queda, tá? Que viria nesse ponto, tá bom? E os motivos, para ficar um entendimento melhor ainda, tá? Bom, deixa eu voltar aqui para a gente fazer uma leitura desde o início, desde o macro. Deixa eu só ver, vai fazer a leitura do preço hoje. Bom, mais fácil, mais tranquilo para operar, claro que foi quando a gente viu ele cravar aqui, quem não pegou a venda, né? Seria ter feito essa compra, tá? Essa compra, porque sabíamos que esse suporte é forte, é um suporte de breakout, para ter pegado essa barra aqui, tá bom? E este alvo. Esse seria a melhor operação de hoje, analisando aqui de uma forma assim bem simples, né? Eu estou esperando o preço, eu estou esperando o preço me mostrar algo muito claro, mais fácil para operar. Essa seria a melhor operação que deu 600 pontos. Depois ele lateralizou, porque aqui a gente tem essa outra marcação aqui, olha, que é divisão do H4, que eu marquei para vocês, tá? Essas duas divisões do H4, e sendo essas duas aqui as principais do diário para o preço trabalhar aqui dentro, né? Ah, Laine, mas por que ontem, quando ele caiu, aqui ele entrou na região e falhou, deu a compra. Aqui ele consegue entrar e não conseguiu tocar ontem porque a gente tinha uma origem aqui, tá? E isso daqui, quando ele consegue testar, isso aqui é fechamento de V, olha. Então, essa continuidade aqui, e foi possível pegar da queda de hoje, aí tinha que avaliar aqui o breakout, avaliando tempo menor. Quando ele fizesse o breakout, passasse aqui desse, conseguisse confirmar abaixo desse preço, para pegar seria o mais fácil. Olha. Aí peguei uma entradinha, dinheiro no chão, né? Então, aqui, eu queria que ele se mantesse nesse fechamento de V, de teste de fundo aqui, eu queria que ele se mantesse abaixo desse preço, fizesse um pullback para mim para ir até o alvo aqui, olha. E ele faz um pullback em colapso, né? Um pullback em colapso para ir até o alvo, e quando ele atinge o alvo, olha só como ele dá uma entradinha simples, tranquila também, né? De reversão. Aqui, ó, reversão, teste, entrada, tá? Poderia esperar ele passar dessa resistência, fazer o pullback para só então ir lá no alvo, Lane, aproveitar e calcular essa liquidez? Poderia. Então,
esses seriam os movimentos mais tranquilos, tá? Agora eu vou fazer uma análise macro para a gente entender o contexto sem marcações, para entendermos um preço faça agora, tá? Então vamos lá. Vamos partir do mensal. O que aconteceu no mês de janeiro? O que a gente espera no mês de fevereiro? Ainda estamos no início do mês, então a gente tem uma grande movimentação aí para acontecer, tá? Então, o mês de dezembro foi um mês de queda, 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 né? Essa continuidade, ela foi falha, não tivemos continuidade na queda, porque batemos aqui no breakout, tá? Esse breakout é onde tinha a nossa maior defesa compradora, que movimentou esse preço, e que agora, nesse teste, impede a continuidade de que essa oferta tenha um início de tendência aqui para queda, tá? Que seria esse o próximo alvo. Bom, então, no mês de janeiro, nós vimos o preço, a demanda consumir toda a oferta partindo aqui da abertura, tá? Parte consumir. Então, eu tenho mais de janeiro para dezembro, a minha relação é de mais compradores do que vendedores. E aí, haverá uma continuidade dessa alta, dessa demanda? Será aceita? Bom, se eu tenho mais compradores do que vendedor, se eu não voltar para a minha zona de flutuação que eu estava trabalhando, que seria essa aqui de consumo, eu vou dar uma continuidade, vou buscar outro ponto de vendas mais acima. Então, eu tenho essa zona de flutuação, que aí a gente pode buscar as origens, né, dessa negociação de comprador e vendedor aqui. E caso ele não tenha continuidade nessa demanda, ele volta a trabalhar a zona, tá? Mas a gente está ainda no ponto de confirmação. Nós estamos no pullback de confirmação. Esse pullback de confirmação, ele pode acontecer até os fundos, olha. Por quê? Porque esse processo é um processo de reversão. Então, quando eu tento ser mais vendedor, eu fiz um rompimento aqui dessa estrutura de compradores. Estão falando do mensal, eu tinha tudo isso de compra. Quando eu fecho abaixo, eu mostro que eu tenho mais vendedor. E esse processo que deveria acontecer com o pullback foi um processo de reversão. Então, nesse processo de reversão, quando o preço passa para cima, eu posso vir testar esse ponto para só então dar continuidade e trabalhar a zona inteira, porque a zona inteira do macro, do mensal, ela está desse comprador para esse vendedor. Então, vamos lá, vou falar mais devagar aqui para entender. Então, a minha zona macro de negociação é esta, partindo da origem de compras para a origem de vendas. Então, estou adentrando essa zona. Eu posso me apoiar também aqui, Lane, na origem, para daqui já impulsionar? Pode. Eu não necessariamente, não é uma obrigação do preço voltar lá nos fundos, é apenas uma possibilidade. Uma possibilidade, caso os compradores fiquem enfraquecidos nessa região e volte a trabalhar aqui, tá? Volte a trabalhar aqui, olha, para baixo. Perde essa origem de comprador, porque isso aqui é onde partem as ordens. Se ele perde, passa para baixo, a probabilidade é que ele venha testar os fundos. E aí, esse fundo, a gente não considera abertura, a gente vai ver onde é a origem desse movimento, que é o ponto que ele pode testar, tá? Mas, agora, daqui, ele pode também se apoiar nesta origem para cumprir o movimento. Esse movimento será essa zona de flutuação cumprida inteira? Observem que no meio desta negociação nós temos uma outra menor aqui, nesta origem que deu início a esta queda e esta origem que deu início a esta alta, esse fechamento. Então, no meio desta macro, a gente vai ter outro nível de negociação menor, que é por onde o preço passa, que seria esse, tá? Então, ele entra, ele confirma, trabalha este nível e só então ele faz o breakout dele para trabalhar o outro. É esperado que ele cumpra esse movimento? Sim, mas a gente sabe que é legal, é interessante sair aqui, porque ele começa a fazer correção, essas correções podem ser em power trend ou pode ser até de 100%. Então, a gente faz por duas etapas, dois níveis de negociação, tá? Então, essa especulação, eu vou voltar aqui para
Eu vou excluir todas essas marcações, não sei se é interessante porque está tão bem marcado, dá até pena, mas eu vou excluir, opa, eu vou excluir para fazer uma marcação nova, com uma compreensão macro, uma compreensão bem clara, e eu vou mandar a tela, no grupo do Telegram, tá? No grupo do Me Seguem, que acompanham o fechamento quando eu faço, sabem que as análises, que além de prever o preço com uma assertividade altíssima, eu sempre dou aulas. Então, esse fechamento nada mais é do que aula de análise do preço, como analisar o gráfico. Eu ensino aqui. Então, quem assiste todos os fechamentos, quem assiste aos vídeos que eu posto aqui no YouTube, já consegue ter uma compreensão muito boa já de como é feita essa leitura. Mas eu convido vocês a fazerem um curso, Os Enigmas do Price Action. É um curso que está todo gravado, são mais de 80 horas de aula. Estou acrescentando mais aulas agora no Power, né, que é o Enigmas Power. Estou acrescentando, gravando mais aulas para ficar bem completo, facilitar cada vez mais o entendimento. É onde eu ensino passo a passo o que é uma origem, onde está a zona de flutuação, topo e fundo, como obedece, quando sai, quando o comprador está saindo, quando o vendedor, o que olhar. Eu ensino tudo. Tudo que eu falo aqui, eu ensino para que você, trader, consiga fazer a mesma coisa lá, operando sozinho, sem depender das minhas análises, tá? Então, só um momento. Não vou só na frente. Oi, desculpa, imprevistos aqui. Então, continuando o que eu estava falando, sobre o fechamento. Como eu disse, o fechamento, essas análises aqui, são aulas e previsões muito assertivas, onde eu passo os preços bem exatos de especulação para queda, especulação para alta. Quem vai ver o fechamento no dia certo, então hoje eu estou fazendo a previsão de mercado para amanhã, quinta-feira, é somente quem for membro, tá? Por enquanto, vai ser liberado esta aula, esta análise vai ser liberada para os membros que estão no Telegram, que são alunos e que são pessoas, traders interessados em conhecer o método. O grupo é aberto, tá? Eu deixo o link aqui na descrição, vocês podem acessar o link, entrar no grupo, conhecer, interagir um pouco para ver mais sobre o método. Então, só quem está no grupo vai ter acesso a este conteúdo no dia que interessa, que é o dia pré-mercado, né? No caso de hoje para amanhã. Quem não está no grupo vai ficar privado, vai ficar restrito esse vídeo, não vai ser possível ver no dia, tá? No dia que interessa, vai ser postado ao público somente um dia depois, tá? Então, só passando essa informação para vocês, porque você que está assistindo um dia depois o fechamento, é exatamente por isso, porque eu vou restringir até para que você entenda que é um conteúdo de muito valor, e que eu preciso selecionar as pessoas que realmente estão interessadas em absorver esse conteúdo, em absorver esse conhecimento, tá bom? Então, só dando continuidade aqui, eu estou falando, quando eu mandar para vocês a tela marcada, eu vou colocar os nomes para vocês relembrarem, mas como eu já disse, o interessante é vocês fazerem, verem de fato esta aula, tá? Que é esse fundo, é onde inicia a tendência de alta que teve a falha, como já expliquei para vocês, teve a falha, e eu tenho a origem do movimento que ele precisa se apoiar aqui, conseguir fazer esse pullback. Ele já mostrou que eu tenho mais comprador do que vendedor, tá? Eu preciso me apoiar nessa estrutura para dar continuidade. Quando a gente fala que o mês de dezembro foi queda, a gente precisa identificar, aqui está a abertura, tudo bem, mas a gente observa que antes
ele de cair, ele faz uma interessante zona aqui de oferta e demanda. E nesse movimento, eu preciso identificar onde está a origem ou o PHR que se formou aqui para esta queda, porque é esse ponto que esse comprador precisa passar para fazer o breakout, tá? Então, aí a gente, para entender isso, nós precisamos olhar nos tempos menores, a gente começa a trabalhar múltiplos time frames. Deixa eu colocar. Então, tudo que é mensal, eu estou colocando. Então, eu tive esta oferta, vou colocar aqui vermelho só para da oferta, mas eu tive que, para cair, eu tive que ir para esse ponto aqui é importante, foi onde esses vendedores conseguiram agora, no semanal. Deixa eu só no mensal também, para já ficar completo, e aí a gente vai analisando, pretendo fazer a partir de hoje, todos os dias, tá? O fechamento. Então, se você ainda não está no grupo do Telegram, entra lá para ter acesso a esse conteúdo riquíssimo, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante a você operar com tranquilidade, já tendo mais ou menos aí a especulação do preço. Então, tá, a zona 1 dentro da zona 2, a zona máxima. Saber com relação à semana, a origem, ela é esse ponto aqui. Por quê? Porque para essa queda acontecer, ela teve que quebrar essa estrutura. Então, pelo semanal, o meu PHR é isso aqui. Esse é o meu PHR do semanal e esse é o meu PLS do semanal, tá? Então, esse preço se apoiando aqui nesta origem, que é a origem que a gente viu lá do mensal, e essa estrutura aqui foi que deu origem ao movimento do mês, tá? Então, se o preço consegue se apoiar aqui nesta origem, olha como ele está fazendo uma demanda aqui, né? Uma decisão entre o ponto de venda e o ponto de compra. Aí ele trabalha lá, trabalha aqui, vira duas extremidades. Se ele consegue se apoiar, ultrapassar esse ponto aqui, aqui passa a ser o alvo, nosso primeiro alvo de compra com relação ao semanal, tá? Por quê? Porque aqui é o PHR, onde deu início às vendas. Então, dentro da leitura que nós fazemos, a gente sabe que se ele falhou, formou um PLS, então isso daqui vira alvo para nós, tá? Isso aqui é alvo. Tá no 128,470, tá bom? Agora, antes, por cima desse PHR, eu tenho uma estrutura aqui que eu tô vendo para testar isso daqui. A gente precisa identificar pelo diário agora a formação dessa estrutura. Cadê os vendedores? Eu estou procurando os vendedores, tá? Aí a gente coloca agora no diário. Então, aqui é alvo, assim, só para eu não me perder, porque eu não estou colocando os nomes, tá bom? Mas aí depois eu coloco os nomes e o que é cada coisa. Então, vamos lá. Como eu disse, esta semana, esses três fechamentos, hoje quarta, quinta e sexta, vão continuar gratuitos. Então, vamos lá. Então, quando eu olho o diário, o nosso PHR do diário, ele fica um pouquinho abaixo, né? Onde está a estrutura de vendas do diário? Vamos ver? A gente tem aqui esse PHR aqui, que foi onde ele já bateu. Já comentei com vocês. Eu tenho dois PHR, na verdade. E eu tenho um que foi dessa captura de liquidez, que acabou formando aí uma negociação, porque eu tive uma correção de 100%, né? Então, eu não posso ignorar. Embora esse seja o principal, esse é o principal de início do movimento. Ok. Esse é o PHR principal, a origem principal de início do movimento. Mas como a gente teve essa captura de liquidez e ela é um movimento considerável, olha, é uma movimentação considerável, a gente vai marcar também. Então, vai ficar dois pontos, dois preços de PHR, tá? Então, um preço é esse que ele já bateu e o outro preço a gente vai ter aqui, vai ter ficar aqui na origem, tá? Então, quando o preço estiver subindo aqui, olha, vocês já sabem que primeiro ele bate aqui, aí aqui vai ser uma escadinha para ele, porque ele vai ter que passar desse PHR que já mandou ele fazer a correção de V. Aqui ele conclui a correção e quando ele ultrapassa o 127,721, ele já vem aqui para 128,267 com esse alvo aqui do semanal, mas como esse é alvo diário, a gente já encerra aqui mesmo a posição, tá? Não precisa esperar cumprir chegar aqui. A gente deixa esse ponto aqui só para quando ele ultrapassar,
para quando ele ultrapassar aqui, ó, a gente já sabe que o pullback tem que ser feito aqui, e não nesse aqui. A gente espera a confirmação aqui nesse preço. Porque aí ele já vai ter que vir no outro PHR que já está acima, ó. Então, ele fez uma estrutura aqui de vários PHRs, várias origens, e a gente tem que marcar todas elas para saber onde estão os vendedores que ele vai buscar. Então, aqui, esse queda, a gente tinha esse ponto, que ele na semana passada, porque quando ele batesse essa estrutura aqui, olha, ele tinha que, é uma estrutura que iniciou uma diferença. Então, como que eu sei dividir essas linhas, esses pontos que importa para mim, né? Qual é o interessante? Esse preço aqui, a gente sabia que era a decisão da reversão devido a esse fundo que nós trabalhamos e a abertura desse movimento de queda, onde eu tive a demanda sendo superada. Então, se o preço bate aqui, eu posso fazer o fechamento de V até essa origem, tá? Que já foi feito. Aí depois, se ele tem continuidade na queda, ou seja, aqui, ó, eu tenho uma alta e eu falho em continuar alta. Quando vocês verem isso aqui, é um dinheirinho no chão, isso daqui que foi acontecer ontem, eu fechei aqui. Quando eu abro tentando ser mais comprador, porque se eu abrir aqui, eu quero fazer um topo novo. Eu tô dizendo isso, eu quero fazer um topo novo. Eu tô abrindo além do fechamento, além do que o preço conseguiu trabalhar no dia anterior. Então, se eu quero abrir um topo, fazer um topo novo, eu tenho que testar e continuar. Topo novo é tendência para alta. Se quando vem eu testar eu falho, eu passo para a zona de vendedores, eu falhei esta negociação, né? Eu falhei a negociação. E se falha em fazer topo novo, aí a gente tem uma retirada de liquidez e aí ele vai buscar o alvo, já vende para buscar esse ponto aqui. Poderia calcular aqui lote diretamente no alvo. Agora, ele, além de ser o mais importante dele, não é esta abertura aqui não, tá? Porque esta abertura, ela é relativa, ela refere-se a continuidade apenas dessa queda. Então, para mim, o que importa é esta barra superou as duas, então eu tenho uma junção aqui. Mas esse ponto é importante por quê? Porque lá atrás eu tive uma divergência aqui nesse preço, eu tive uma tentativa de ser comprador aqui maior. Então, por isso que esse ponto ficou importante para nós e mostra claramente que ele é uma divisão de compradores e vendedores, tá? E aí, quando o preço bate aqui, ele tem a possibilidade, sim, de vir até a próxima região de vendedores, que é essa aqui, 126.263, tá bom? O que que a gente tem aqui nesse preço? Tô sendo assim, é uma aula mesmo, tá? Uma aula mesmo, isso daqui. Então, o que que aconteceu aqui? Seria um operacional simples. Esse candle de alta, eu tive ontem, os vendedores falando, opa, tem mais vendedor. Não importa o que ele foi fazer, o que ele foi testar, que foi breakout, observando aqui quem está no controle, os vendedores. Então, se o vendedor está no controle, então, Lani, ele poderia vir aqui testar até o breakout, até a origem dessa alta, para continuar a queda e buscar pontos de vendas mais abaixo? Poderia sim. E se ele fizesse isso, qual seria o ponto de vendas que a gente tem mais abaixo? Eu vou deixar marcado já também, tá? Uma diária. Eu tenho, cadê o preço? Esse ponto aqui, tá? Esse, tudo bem? Então tá legal. E depois aí, neste movimento, na explicação disso daqui, bem simples. O que que eu tenho? Quando ele foi testar, para cair aqui era o ponto de divergência, certo? De mais vendedor do que comprador. Se ele passa para cima, então está acontecendo o quê? Uma reversão, uma falha nessa tentativa, né, de buscar compradores mais abaixo. Então, se está falhando, eu vou buscar um pullback aqui para comprar. Vamos ver se deu a oportunidade desse pullback nesse preço. Vamos dar uma olhada aqui no 15 minutos para ver como ficou esse ponto. Então, assim, eu tenho que saber o que está acontecendo com o preço desde o mensal, semanal, e aí começa a pontuar as divisões de compradores e vendedores pelo diário. E depois, se tiver muito longo, tiver muitas interferências de H4 no meio,
a gente pode começar a filtrar o H4 para conseguir pegar movimentos menores, de 300, 400, 500, 600 pontos, tá? Deixa eu voltar aqui no 15 minutos. Minha plataforma tá pesada, faz tempo que eu não limpo, vou fazer uma limpeza hoje. Então, gente, é uma análise minuciosa, mas é uma análise que eu estou fazendo devagar, que é para explicar para vocês entenderem o que eu estou olhando, mas é uma coisa mais rápida, tá? Bate o olho, já vê quem está no controle de forma mais rápida, tá bom? Então vamos lá. Esse preço aqui, 125.711. Tá difícil, vou esperar carregar aqui. Vou voltar lá que agora eu já me perdi qual era o preço que eu estava falando. Deixa eu deixar ele pontilhado. Bananada. Então tá. Então, eu tentei ser mais vendedor. Quando eu fui testar, eu fiquei numa oferta maior, né? Então, o que que acontece quando ele fecha acima, aqui, ó? Por isso que lateraliza nesse ponto, porque aqui é um ponto de decisão, tá? Ó, então, ele fica só falhando, ó, falha. Aí dá uma compra. Mas onde tá a origem? Já aqui, ó, cravou o alvo, ó. Eu tô fechada aqui, tá vendo? Onde tá a origem, ó? Eu não posso ter continuidade, mas no caso aqui, já estaria o alvo nesse preço, tá? Do jeito que ele parou, era só colocar o stop aqui, não nas máximas, mas o stop é se ele conseguisse fazer pullback de confirmação, tá? Não stop posicionado, porque ele está lateralizando bastante, ou colocar num tempo maior, se está lateralizando muito, tá? Para decidir, porque onde eu tive um pontinho aqui do 30 minutos, aqui, ó. Essa barra aqui é a que dá segurança para nós, ó. Tá vendo? Essa primeira aqui. Ah, Laine, eu não sei onde é stop. Ficou acima lá, reverteu 30 minutos, fez pullback. Eu sabia que o alvo era aqui, mas eu fiquei com medo aqui dessas oscilações, não sabia onde era que eu tinha que stopar. Onde foi a demanda do dia? Não foi essa barra um, a abertura dela, né? Então, ela é o meu ponto para saber onde eu devo estopar ou não, porque se a partir dela eu mostrei que eu tinha mais vendas, analisando, aí eu começo a analisar micro para chegar no macro. Se a partir dela eu tinha mais vendas e eu não consegui fazer isso, ó, eu falhei, eu volto. Então, se eu estou testando esse meu preço aqui do diário, mas eu posso ir até a minha abertura do dia, que é do 30 minutos. Então, o preço vai lá testar. Ele está fazendo um breakout dela para poder dar continuidade na nossa análise lá do macro. Então, se está com dúvida de onde estopar, da oscilação, tem que saber que para você pegar esta compra, que no caso não pago hoje, né? Mas seria a análise aqui dessa compra, o seu stop set, os seus. Na verdade, ó, como tem a origem do 8, eu tinha que esperar ultrapassar, seria a melhor entrada, tá? Porque ele fez essa origem para intraday, tinha que ultrapassar. Mas se você já viu que está clara a análise e quisesse entrar, não tinha problema. O stop fica 169. Como ele não finalizar o dia, encerrar a posição no gain mais pequeno. E para você conseguir pegar, teria que ficar no swing. Agora, resta saber se vai abrir para alta, né? Então vamos falar aí de intraday que é melhor. Senão eu vou entrar em não pontual, assim como intraday, pequeno, porque ficou enguiçado. O outro dia já é diferente, ele pode abrir no gap, leitura, ou simplesmente ela tem continuidade. Então, se eu coloco aqui no H4, ele pode dar continuidade na leitura do dia, né? Que seria esse movimento aqui, olha, esta barra de alta, aqui pelo H4 bem simples, a barra de alta, tentativa de queda, retorno, reversão, reversão, teste. Se eu continuo, aqui já era meu alvo. Tranquilo, tá? Tranquilo, fácil, né? Então, ele pode já ter uma continuidade de pagar o alvo, ou ele pode já abrir lá acima, já na zona de comprador, e se ele abrir acima na zona de comprador, esse aqui passa a ser o alvo do H4, ou ele falha e quer abrir na zona de vendas, né? Que a gente vai ter os pontos de zona de venda e vocês já vão ter o alvo também, já está tudo marcado. Vou marcar então agora a região de H4, que são essas que eu estou comentando com vocês, tá? E como eu já disse, vou encaminhar a tela, uma de vocês, do que eu estou falando aqui. Então, ele ultrapassando esse preço aqui, olha, tá? Aqui passa a ser alvo. Deixa eu ver se eu tenho uma quebrinha aqui. Ah, tá. Aqui eu tenho um empecilhozinho aqui. Por que que eu estou marcando isso daqui? Por que que eu marco essas regiões além da origem, né? Além, eu vejo que você marca regiões além da origem. Eu olho se teve divergência, se teve consumo de 100%, tá?
se teve consumo de 100%, porque se tem consumo de 100%, divide zona, tá? Divide zona de comprador e vendedor. Então, se eu tenho, além da origem, uma divergência, uma divisão dessa, eu tenho que intraday, eu preciso que ele faça pullback para me mostrar que ele está, de fato, entrando na zona, tá? Por que que eu sei que isso daqui divide zona? Porque eu tenho aqui, ó, um candle de queda fechado, ultrapassando esse de alta. Então, isso daqui passa a ser um movimento, porque esta ignição é ignição de saída também, início de movimento, é ignição, né? Então, a gente tem que separar a ignição e separar a divergência. Se é ignição, vira topo, a barra vira topo. Tá? Então, se a barra vira topo, eu posso considerar que essa estrutura aqui tem uma correção de 100%. E tem também uma continuidade em gap, olha, que foi essa barra em gap. Isso daqui é o nosso teste, o pullback para cair, certo? Certo. Então, se eu tenho esse contexto, esse preço aqui passa a ser um preço de divisão. Quando eu estou operando, por exemplo, 5 minutos, e eu não vou, por exemplo, aqui eu sou comprador, eu já vou colocar o alvo lá, mas aqui eu tenho uma divisão. Isso daqui vira um PHR. Tudo isso aqui, ó. Dentro eu tenho a origem, mas eu vou esperá-la, ele passar aqui, ó, fazer um pullbackinho para eu ir direto até aqui, é mais seguro. Porque daqui ele pode lateralizar, pode voltar, buscar uma captura de liquidez lá no fundo que ele reverteu, soltar um pavio, né? Se ele está na zona de vendas, ele pode muito bem fazer isso. Soltar um pavio, eu estou na zona de vendas, né? Se ele está na zona de compra, ele não faz isso. Aí você já tem uma proteção, tá? Então, vamos ficar com essas marcações, com essa especulação do macro, do micro, que eu acho que já está de bom tamanho para não ficar muita coisa também para vocês, tá? Vou deixar marcadinho, vou encaminhar, fiquem tranquilos, prestem atenção no que eu estou falando. E agora vou dar uma olhada no dólar para vocês, ok? Lindeza, hein, gente? Os pontos que eu marquei, é isso na quarta-feira, né? Já tem 8 dias. Quarta e quinta, né? Que esse seria o alvo da queda. Eu falei para vocês que ele ia parar porque é H4, aqui estava o alvo, mas ele ia parar porque é H4, segura. Olha onde ele está fazendo o teste. Olha, cravado no fundo, porque esse aqui é um PHR, é um fundão. Quando ele cai, ele vai lá fazer teste, aqui é fechamento de V para continuar a queda. Essa queda é mais interessante pelo H4 quando ele perde essa barra de alta. Aí ele faz pullback para ir lá no outro alvo. Então, quando você entende zonas, níveis de negociação, tudo que eu ensino para vocês, origem, oferta e demanda, zona, correção de 100%, enfim, e junta tudo, a gente consegue ter essa leitura maravilhosa que eu mostro para vocês e que vocês, bruxinhos, já estão fazendo sozinhos, né? Foi de alta. Essa alta, Lani, daria para ter pegado? Olha, olhando aqui pelo H4, quando ele quebra essa estrutura aqui, ó, onde tem uma compra fácil para fazer aqui, que a gente está vendo? Eu sou mais vendedor, eu volto para testar o pullback. E agora? Tem uma compra para fazer aqui? Tem, não tem? Para quê? Para fechar o V. Vamos ver se deu para pegar essa compra. Ah, Lani, mas isso aqui foi acontecer 4 horas depois. Mas eu tô, assim como eu fui no índice, eu tô falando, se você vai entrar em que você tem que ter a paciência de esperar aquela melhor entrada. Por que não? Se todo dia o preço será melhor. Pode. E ele vai ter, ele vai te entregar aquela entrada maravilhosa. Você fala, nossa, mas se o preço vier aqui, Lane, olha, tá muito fácil. Isso aqui é uma estrutura quebrada, é um PLS. Ele tá aqui também um PHR, tá na correção de 100. Se ele obedecer isso daqui, eu posso comprar para fechar o V, que tá aqui, ó. Pelo 30 minutos, não posso? Pode, claro que pode. A gente viu lá pelo H4 que tinha uma demanda muito maior do que uma oferta. Estava batendo no nosso suporte que dividia, comprador e vendedor. Ah, só porque ele fez essa movimentação, eu vou confiar? Não, eu vou observar o local que está acontecendo essa movimentação, que eu estou dizendo que eu sou mais comprador, que eu estou tendo essa divergência. Se o meu local já vem oriundo de um suporte forte, é claro que é uma excelente compra a se fazer. E foi o caso dessa compra que hoje, que tranquila. Ah, Laine, mas eu fiquei com medo. E o que que eu fiz? Eu esperei
Eu vi que estava batendo o suporte do H4. Eu vi que cravou ontem, que hoje teve falha. E aí, não tô nem falando dessa outra operação que eu tô vendo aqui, né, gente? Ó, dupla falha. Foi mais fácil ainda, tá? Ó, mais tranquilo ainda. Mas eu tô falando dessa, que essa é muito simples, né? Aí, Lani, eu achei que era melhor eu esperar ele perder esse fundo e reverter esta barra, né? Quando eu vi isso daqui, eu falei, não tem como, né? Vou pegar esse dinheirinho no chão, né? Porque, pelo amor de Deus, está tudo dentro da leitura. Então, eu só peguei quando ele me mostrou que nesse suporte, nesse fechamento de V, ele era maior e me deu um pullback. Aí eu tive confiança para entrar, peguei a liquidez ou saí na origem. Perfeito. Tem alguma dificuldade nessa operação aqui? Para quem é aluno, não. É bem simples. O que pode acontecer de dificuldade é realmente ansiedade, não esperar. Aqui também, gente, ó, a gente tem essa marcação. Essa marcação, olha, pullback. Aqui eu estou em 30 minutos. Eu podia confiar nesse pullback? Podia. Por quê? Porque, olha, a zona que eu estou entrando. Ó a zona. Então, eu ia bater aonde? Ó, aqui é a minha origem. Então, essa primeira compra também foi bem interessante para se fazer, certo? Bem simples, né? E aqui eu divido, ó, comprador de vendedor, porque eu tenho essa estruturinha de alta. Então, se eu fui lá, fechei acima, eu tô voltando, eu vou cair novamente, olha. Ah, Lane, mas eu vi que passou para a região, eu esperei confirmar para o back, esperou confirmar, mas ele vai cair de novo, e depois aqui a compra. Então, uma movimentação simples, né? Uma leitura assim que tá bem tranquilinha do dólar. Ah, Lane, mas eu faço só com projeção. Se fazendo tudo com projeção, projeção de dupla falha, né? Eu cravado 50% e depois eu aí, deixa eu ver quantos pontos, 30 pontos. E o back na zona de vendas também, mais 26 pontos. Mais de 70 pontos no dólar aí, né? Bom, vamos dar estamos, qual é a especulação? Então, na última aula, na última análise, eu falei que esse aqui era o alvo, por quê? Porque era aqui. Já atingiu o alvo entilhado, mas eu vou estruturar melhor. Ignição. Por que topo de ignição? 100%, tá? Vou explicando tudo para ficar bem legal para vocês. Aí, para eu saber a zona certinha, eu procuro a origem dessa barra e a origem desse movimento, mas os pontos, os preços principais são esses, tá? Num retorno, isso aqui passa a ser alvo, e na queda, na continuidade desse movimento, que ele já atingiu aqui, onde é o alvo agora? Eu estou na correção de 100%. Eu acabei de vendedor, acabei de concluir. Então, eu preciso ser mais vendedor para eu conseguir chegar no próximo nível, que é esse aqui, tá? Esse aqui é o próximo nível de compradores, tá bom? Agora, vamos dar uma olhada. Deixa eu ver um negócio aqui. Isso aqui passa a ser alvo para ele, tá? Deixa eu dar uma olhada no semanal, como tá. Eu não sei se é impressão minha, mas acredito eu que a maioria dos meus alunos, seguidores, operam índice. Tenho observado isso. Vejo poucos comentários, principalmente no grupo de dólar, tá? Mas eu sempre analiso o dólar também. Só um momento. Bom, então, concluindo aqui, já não fica grande e acabo tendo alguns. Eu estou, aquele ponto, aquela origem para mim, aquela ignição aqui no semanal, olha, é a origem desse movimento. Eu estou numa zona de compra do dólar, tá? Então, eu preciso passar desse ponto, por isso que ele fica defendendo, ele fecha o V, né? Eu preciso passar desse ponto para conseguir chegar no meu próximo nível. Deixa eu ver se no semanal, se eu tenho alguma coisa aqui antes desse preço do mensal.
deixa eu ver se tem algum outro preço aqui do semanal que aconteceu alguma... Eu já vi aqui que não tem. Não tem. Tem aqui uma tentativa, mas falhou. Outro ponto para segurar. No diário, ó, ele já fez a queda de breakout, tá, gente? Ó, esse é o ponto. Então, ele já fechou. Tá fazendo o que agora? Pullback, tá? Esse pullback poderia ir até aqui a ignição, porque esse aqui vira fundo, lembra? Correção, barra de ignição virou fundo. Então, ele tá fazendo um pullback. E aí, ele pode vir continuar a cair, tá? Então, mesmo como ele passou para a zona de compras para fazer pullback, esse preço aqui fica importante para ele fazer o teste para continuar a queda. Mas aí, como essa zona aqui é muito grande, ela tem quantos pontos? Deixa eu ver. Ela tem 100 grande, né? Mas pode ser que tenha alguma origem, alguma aqui nesse meio aqui que a gente vai ver, tá? Então, como é que a gente vê isso? A barra de alta que foi quebrada está aqui, então está no mesmo ponto, não tem um ponto diferente. Tenho essa, mas ela não foi quebrada. Tenho esse vendedor, opa, esse aqui foi quebrado, esse vendedor. Então vamos lá, vai analisando por etapas. Por etapas, esse vendedor quebrou? Não. Tentou, mas falhou, Lani. Tá. Qual vendedor que teve a estrutura quebrada? Esse aqui. Ah, então esse vendedor, ele teve. Deixa eu ampliar isso daqui para vocês entenderem porque fica nesse fazer. Então vamos lá. Esse vendedor, ó, teve consumo de 100, né? Continuidade da tendência, liquidez pagou. Tive teste, sim, tive teste, continuidade. Então quer dizer que nesse consumo, nessa correção, eu tenho uma divisão. Isso daqui segura preço, tá, gente? Isso daqui segura preço. Eu já sei que o preço faz isso. Não sei nem qual cor de linha que eu tô marcando para mim, né? Por isso que o preço está segurando aqui. Por isso ele conseguiu ir só até aqui, tá? E qual mais que eu tenho importante nesse meio? Vamos ver? Se passar daqui, lá pelo diário, esse vendedor, esse comprador, tá, deixa eu ver aqui. Aqui. Essa estrutura de alta, eu estou identificando os pontos, essa estrutura de alta, teve correção e teve continuidade, ó. Não importa que foi só até aqui, ó, mas eu estou considerando continuidade, porque ele buscou outro ponto de compras, tá? Aqui ele falha, ó. Aqui ele falha, né? Falha para subir. Mas isso daqui virou um ponto para nós. Ponto assim de retração, tá, gente? Ponto de retração, eu vou marcar. Aí eu vou para os pontos, tá? Aqui teve a falha, né? Ó, a falha, as entradas que eu já mostrei para vocês, tranquila. Agora, deixa eu ver aqui no H4. Isso aqui eu vou colocar. Quando vocês estão marcando, sabem também onde estão as zonas, tá? Já vão identificando as zonas também. Por que que eu estou marcando? Por que que isso aqui era o alvo, gente, dessa alta? Ó, vamos lá, ó, que facinho isso aqui, ó. Porque essa barra de alta, Lônia, ó, isso aqui é a ignição dessa saída aqui, ó. Essa barra de alta, ó, é o fundo que foi quebrado. É aqui onde eu mostrei que eu tinha mais vendedor quebrando essa estrutura de alta. Então, isso daqui era o meu alvo, porque eu só tinha vendedor aqui. E se eu caio? Se cai, aqui passa a ser alvo, ó, onde fecha o V, 5.798, tá? Se passa, continuidade breakout. Aí eu tô marcando esses dois pontos aqui do diário, mas aí a gente pode ajustar no H4. Ah, tá muito bem, isso aqui tá meio mesmo. Mas vamos olhar. Isso aqui não tem estrutura, aqui não mudou nada. Essa barra não tem queda, essa não tem. Mesmos pontos, tá? Tô tendo um olho clínico aqui para falar para vocês, tá bom? Um olho bem clínico. Eu vou marcar só essa origem. E passando dela, onde eu tenho outro ponto importante? O ponto de PLS do H4, tá? Antes de chegar nesse alvo aqui, essa aqui, a última estrutura de queda, ó, bem simples também de olhar, ó. Última estrutura de queda formada com lateralização. Aqui eu tenho a ignição, o teste. Ah, Lani, eu posso considerar essa mínima aqui, ó. Ah, que eu tô esperando cravar o alvo, mas eu tô vendo que os testes, a busca de liquidez desse pullback, já nesse ponto eu vou considerar. Eu vou considerar, tá? Aí vai ter mais outro pontinho abaixo aqui. Não muito importante, mas vai obedecer para quem está operando aí tempos micros, tempos menores, né? Então, eu vou marcando tudinho para vocês, tá? E para cima, na subida, eu tenho. O que eu tô fazendo? Ai,
não tá copiando. Porque porque essa estrutura, ela tem um teste. Por isso que eu tenho falado para vocês, gente, como tá sendo fácil o dólar, ó. Tá só abrindo no fundo, falhando e dando entrada, falhando e dando entrada. Quando ele dá entrada, ele vai fechando o V, ele vai fechando o V. Então fica as entradas, a gente fala, dinheirinho no chão, né? Porque desse fundo aqui, ó, ele tá testando, tá bom? É também a quebra dessa última alta, então ficou tranquilinho aí para operar, tá? Aí deixa eu marcar aqui então os pontos para cima, porque tá uma regiãozinha e eu tenho, né, que foi a última. Então, tá bem mastigado, hein, gente? Tá bem mastigado. Lembrando que só vai estar disponível para quem está no grupo gratuito esta semana ainda, tá? Então, vamos lá. Então, aqui é o preço lateraliza e depois que ele passa daqui, deixa eu ver se ele já tem alvo direto. Não posso pegar direto. Pelo H4 não, tá? Que eu tô, ele tem isso, eu tô marcando só o que importa, tá bom? E aí depois que passar daqui, aí sim. Aí eu posso pegar aqui, até aqui, tá bom? Para depois não ter esse fundo. E para baixo aí já tá tudo marcadinho. Deixa eu ver, tem 100 pontos para baixo, 100 pontos para cima, tá legal. Dá para trabalhar amanhã, como eu falei, vou fazer isso, pessoal. Vamos ficar com essa análise, com essas marcações. Espero que tenham gostado, que tenham entendido. Qualquer dúvida ou qualquer sugestão, me mandem no Telegram. Entrem no grupo para ter acesso a essas análises no dia e no caso no pré-mercado, um dia antes, para ter acesso à tela com as marcações, tá bom? E sugestões também serão bem-vindas do que eu posso fazer para ajudá-los ainda mais, tá? Então, fico por aqui. Até amanhã. Um abraço. Tchau, tchau.